Ministro, gostaria de começar então, olha, no próximo dia 1º, o senhor completa 48 anos, né, renunciou a 22 anos de magistratura, em abril acabou saindo do governo, e eu vou fazer até um comentário com o senhor. Quando Certo. eu anunciei a participação da sua entrevista aqui, nós Aham. tivemos várias pessoas, é, uns que amam, outros que odeiam, né? Como é que o Certo. senhor vê esse amor e ódio em relação ao seu nome? Olha, eu acho que nós temos um problema hoje em dia que é um pouco de polarização excessiva, né? Então as pessoas acabam pensando um pouco ideologicamente, um pouco para a extrema esquerda, um pouco para a extrema direita, e as pessoas acho que têm que ter um pouco mais de tolerância e poder analisar os comportamentos, as condutas das pessoas para poder entender alguns posicionamentos. Então, eu faria bem para a nossa sociedade, para que nós melhorássemos a qualidade do nosso debate, até para formular políticas públicas, né, que nós adotássemos uma postura de maior tolerância entre nós. Por exemplo, evitando aí ofensas, evitando xingamentos. Claro que qualquer autoridade, qualquer agente público fica sujeita à crítica, isso é absolutamente normal, mas há alguns excessos, né, e acabam nublando, a meu ver, aí a razão das pessoas. Eu, particularmente, eu estou aí como juiz lá do Lava Jato, né, ficou o trabalho mais notório, depois fui trabalhar como ministro do governo, eu sempre fui coerente nos meus posicionamentos, né? Agora, não importa, o principal para mim sempre foi essa agenda anticorrupção. Foi o trabalho que eu fiz ali como juiz, né, no caso da Lava Jato. Fui para o governo para tratar dessa agenda específica. E quando eu vi que não tinha mais espaço, que a agenda do governo não estava batendo com a minha, eu saí, né? Eu acho que o governo continua, espero que seja bem sucedido, né? Afinal de contas, nós estamos todos no mesmo país, temos aí os desafios da pandemia, com mais de 80 mil vítimas, e vamos ter aí dificuldades econômicas severas, já estamos tendo, né? Muitas pessoas fechando seus negócios, pessoas aí sem empregos. A gente só vai resolver esse problema com. Eu gosto muito de uma frase que eu vi num discurso do Lincoln na final da Guerra Civil Norte-Americana, no segundo discurso dele de inauguração da presidência. Ele fala no começo assim: olha, sem malícia contra ninguém, com caridade para todos, fazendo o que é certo. Eu acho que esse tem que ser o espírito, sabe? Então as pessoas têm que colocar um pouco a bola no chão. A própria questão da pandemia, né, essas discussões polarizadas em torno da pandemia, não fazem sentido. Claro que existem aí dúvidas e incertezas em relação a ela, mas, por exemplo, medicamento, vacina, isso tudo é uma questão de ciência, não é uma questão de opinião ideológica. Ministro, o senhor já declarou que tanto o ex-presidente Lula quanto o presidente Bolsonaro são dois extremos a se evitar. Quem para o senhor é o pior presidente? Lula ou Bolsonaro? Quem é o pior presidente? Olha, eu não gosto de tratar essas questões aí pelo lado pessoal, fazer esse tipo de avaliação. Acho que todo governo tem os seus méritos e tem os seus deméritos, né? Os dois, aparentemente, não têm uma agenda anticorrupção, né, consistente. Então, para colocar exemplificadamente, durante o governo lá do ex-presidente do PT, houve o mensalão, houve depois os crimes na Petrobras, né? Por outro lado, algumas medidas anticorrupção até foram aprovadas que foram relevantes. Nesse governo atual, o que a gente verifica, a agenda anticorrupção parece ter sido totalmente abandonada. Espero estar equivocado, né? O governo tem chance ainda de se recuperar nesse quesito. Acho que é um tema relevante para os brasileiros, mas nem se ouve falar, né? Nós vamos ter aí, por exemplo, o julgamento da PEC da segunda instância, julgamento não, perdão, a possível votação dessa PEC da segunda instância em agosto.
para retomar a execução em segunda instância, que foi fundamental para a Lava Jato, ninguém sabe qual é a posição do governo, do presidente, nem toca no assunto. Quando eu estava no governo, eu defendia essa bandeira. Isso que eu queria chegar nesse ponto, né? Quando o senhor assumiu, existia uma defesa anticorrupção, até foi essa bandeira colocada na campanha do presidente Jair Bolsonaro. O que mudou, né? O que o senhor pensava que iria enfrentar na política e o que realmente o senhor encontrou em relação a esse tema? Olha, tem muita gente boa em Brasília, na política, tem muitos parlamentares, inclusive, aí, dedicados e que se preocupam com esse tema. Mas, assim, a inércia é uma coisa muito poderosa. Além disso, esse tipo de agenda enfrenta muitos interesses especiais, né? São pessoas que querem preservar o status quo, de ganhar vantagem, não ser punido quando é surpreendido cometendo algum delito. Então, é uma agenda muito difícil de ser, em relação a, para você poder avançar, e precisa ter uma mobilização da vontade política muito significativa. Como ministro, eu tentei fazer isso, né? Meu trabalho era esse, principalmente. Eu acho que eu consegui grandes avanços, né? Claro, sujeito sempre a críticas no combate ao crime organizado e no combate à criminalidade violenta. Isso é refletido, inclusive, pelos indicadores. Mas nesse campo da corrupção foram poucos, né? De melhorar a agenda, melhorar a legislação, não foi assim tão significativo, principalmente por falta, na minha opinião, né, com todo respeito, de maior apoio do Palácio Planalto. O senhor passou quase 1 ano e meio, né, emprestando o seu prestígio adquirido durante anos de magistratura, notadamente durante a Lava Jato. O senhor se arrepende da decisão que tomou? Olha, eu tomei uma decisão num contexto específico, né, do final do ano 2018, das eleições. Havia uma grande expectativa em relação ao governo. O presidente tinha esse discurso. Até então não havia aparecido nada assim muito significativo, né, em relação ao presidente. E eu fui com a melhor das boas intenções, né, para implementar essa agenda. Quando eu percebi que não teria esse espaço, eu saí. Eu tenho que ser coerente, né, comigo mesmo. Mas veja, é uma decisão muito difícil. O presidente do seu país, presidente eleito, te faz um convite: ó, vamos lá a Brasília, eu vou te dar apoio para essa agenda, a gente vai transformar o país. Você tem a oportunidade aí de consolidar essas políticas públicas num nível mais elevado, né, por legislação, por mexer na Constituição. É muito difícil você recusar esse tipo de oportunidade, né? É uma questão de vaidade, ambição pessoal, mas é questão de construir uma agenda para o país. Eu acho importante. A gente fala em corrupção, combate à corrupção. Não é questão de prender gente, de castigar as pessoas. Não é esse o aspecto relevante. Isso acaba fazendo parte. Se alguém foi surpreendido cometendo um crime, tem que pagar as consequências. Mas essa agenda anticorrupção, ela, acima de tudo, é uma agenda de país, porque ela fortalece a economia. Um dos fatores da nossa baixa produtividade da economia é a corrupção. Isso acaba drenando recursos públicos e também tornando o mercado menos eficiente, né, além da administração pública. E, por outro lado, a própria questão democrática. Né? Boa parte da frustração que algumas pessoas têm em relação à democracia vem dessa visão de que a pessoa que está lá não está representando os interesses da população, mas está trabalhando para os seus interesses próprios. Isso vai minando a confiança na democracia. Então, você combater a corrupção, né, é muito mais do que você proferir sentença, mandar a Polícia Federal, é você construir um país mais sólido, institucionalmente, e economicamente, e também do ponto de vista da democracia. Ministro, na próxima sexta-feira, dia 24 de julho, vai marcar 3 meses da sua saída do governo. Alguns até chegaram a duvidar: será que o presidente vai conseguir sustentar o apoio popular, né, com a saída do presidente, do ministro Sérgio Moro?
Mas eu queria voltar no tempo, naquela reunião do dia 22 de abril. O país assistindo aquela reunião, depois liberada, né, pelo STF, a gente ficou impressionado com os termos utilizados ali. Aquela reunião do dia 22 de abril foi a gota d'água, ministro? Foi ali que o senhor tomou a decisão? Ou isso já vinha sendo construído há meses, a questão da saída do governo? Olha, eu fui percebendo que minha agenda estava sendo esvaziada, né? Embora eu estava fazendo algumas coisas significativas na minha avaliação, eu percebia que progressivamente havia esse esvaziamento. Então, por exemplo, a transferência do COAF, da minha pasta, depois a mudança do presidente do COAF, a retirada do meu nome, que estava ali. Aí depois teve o projeto anticrime, que eu não senti aquele apoio do Palácio do Planalto, né, junto ao Congresso, havia uma má vontade ali. Houve algumas inserções no projeto anticrime que não eram positivas e que o presidente se recusou a vetar, né, como, por exemplo, medidas que eram importantes, por exemplo, para a Lava Jato, como prisão preventiva, algumas restrições que dificultam a medida, e a colaboração premiada, algumas medidas que dificultam também aí a realização desses acordos e a publicidade, né, transparência, acesso a esse tipo de prova. Então, isso, como eu pedi que fosse vetado, não foi vetado, tinha até acordo no Congresso para manter esses vetos, pelo menos parte deles, isso não aconteceu. Então, você vai sentindo que não tem o apoio. E depois, para mim, na verdade, a gota d'água foi a questão da Polícia Federal. Acho que tem que se respeitar a autonomia das instituições de controle, né? Trocar o diretor da Polícia Federal não é que nem trocar não é algo trivial, não é algo assim tão simples. E eu tinha outras divergências, né? Essa questão da pandemia, por exemplo, a forma que o governo federal lidou isso, embora isso era outra pasta, mas é um tema fundamental para o país, né? Então você vai ficando assim, começa a pensar, bem, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que eu estou aqui? E aí eu entendi de sair, né? Aquela reunião não foi boa, né? Realmente o nível ali não é dos melhores, né? Teve outras reuniões também assim negativas. Eu saí, eu acho que faz parte da vida, né? Não é obrigado a ficar em nenhum lugar onde você não tá satisfeito. Agora, a minha ideia não era prejudicar o governo com a minha saída, a questão da própria popularidade do presidente, isso para mim é uma questão aí um tanto quanto irrelevante, mas a minha posição era fazer a coisa certa e explicar por que eu estou saindo. E eu acho que era inevitável eu ter que fazer essa crítica. Olha, eu entrei para implementar a agenda anticorrupção, eu estou saindo porque não tem esse espaço, né? O governo tem condições de recuperar essa agenda, se quiser. Tá? Então, isso eu acho que é um detalhe importante também. Você sai, você desperta as pessoas para essa perspectiva e elas têm condições de cobrar o governo. Olha, cadê essa agenda aqui? Né? Cadê as promessas que foram feitas? Acho que isso é relevante, faz parte aí da cobrança dos governados aos seus governantes. Só queria voltar então um pouco. Aí teve a reunião, o senhor convocou uma entrevista coletiva no dia 24, ainda estando como ministro, ainda não havia demissão oficial. E aí houve críticas em relação a isso, a convocar uma entrevista para dizer o que o senhor disse com relação a essa interferência na Polícia Federal do presidente Bolsonaro, e sendo ministro, como é que o senhor decidiu convocar essa entrevista coletiva ainda no cargo? Não, veja, durante a madrugada ali, a passagem de quinta para sexta-feira, houve a demissão do delegado do diretor da Polícia Federal. Eu entendi que aquela era a minha saída, significava a minha saída. Então eu não ia ficar, eu tinha informado já que eu pediria exoneração. Eu solicitei a coletiva normalmente para dizer por que eu estava saindo. Né? Outros ministros fizeram a mesma coisa quando saíram, né? Informando por que estavam saindo, etc. Ali, no meu caso, foi a mesma situação. Não vejo aí maior problema nisso. O senhor acredita que após a sua saída do Ministério, a Polícia Federal ela segue, digamos, independente,
ou o que o senhor dizia acabou se concretizando, né? O senhor tinha avisado, e aí teve a saída realmente do superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, tudo se confirmou. Como é que está hoje, na sua opinião, a Polícia Federal? Olha, essas instituições, elas têm também uma tradição de resguardo da sua autonomia, o seu profissionalismo. Então, independentemente da minha saída, dessas mudanças, espero que eles estejam resistindo a eventuais tentativas de interferência que possam continuar realizando o seu trabalho normalmente. Essa, pelo menos, é a minha expectativa. Mas tem que entender, Denise, que isso se insere num contexto maior. Né? Então, se você entra no governo com um propósito específico e, de repente, vê comportamentos que são destoantes, né, dessas promessas, então não tem por que você continuar. Né? Então, ali eu saí, olha, está acontecendo isso e isso, estou saindo. Espero que mude. Né? Ninguém deseja o mal para o país ou para o governo, mas você tem que fazer os alertas do que estava acontecendo. 7h48, a gente está ao vivo aqui com o ex-ministro Sérgio Moro. O senhor tem falado muito, até porque agora pode até falar, na época que o senhor era juiz, existia limitação em relação ao cargo, depois existia a questão do governo, mas o senhor tem criticado a questão do combate à corrupção, da forma que vem sendo feita, vem falado de pandemia, vem falado bastante. E aí é inevitável a gente pensar, né, no futuro. O senhor tem algum... Podemos falar que esse é um discurso de um futuro, talvez, nome até natural, candidato a presidente da República em 2022? Não, acho que não dá para falar dessa forma, não. O que acontece é o seguinte, eu realmente, como juiz, tinha uma série de limitações que eu podia falar. Como ministro, eu tinha um pouco mais de liberdade, mas dentro ali do governo você tinha uma série de limitações. Então, por exemplo, você via essa agenda sendo esvaziada, mas é complicado você dentro do governo criticar publicamente. Pontualmente eu fiz. Quando teve o projeto anticrime lá, em algumas inserções que eram inadequadas e o presidente não vetou, eu fiz a crítica. Olha, tanto internamente como externamente, com muito cuidado, com muito respeito à institucional, mas não tinha como me calar. Agora, saindo, sou um cidadão comum, tenho essa liberdade, eu posso falar, não falar o que eu quiser, né? As pessoas às vezes confundem liberdade de expressão com desatinos verbais. Então eu tenho um pouco mais de liberdade. O que eu penso particularmente é o seguinte: nós estamos nesse país presos a diversos problemas que se arrastam há muito tempo. Não é só a questão da corrupção, é a questão de, por exemplo, a economia nossa cresce muito devagar, nós estamos presos nessa economia de baixo crescimento faz tempo. Nós temos severos problemas com violência, com saúde, a área da educação também. E eu tenho falado sobre essas reformas, a necessidade de fazer reformas, participando do debate público. Né? Tenho conversado com muitas pessoas, até de outras áreas, não necessariamente eu preciso ficar restrito aí à questão de corrupção, mas isso não significa nenhuma agenda eleitoral. As eleições de 2022, nós estamos em 2020, no meio de uma das maiores crises que já passamos na história por conta da pandemia, por conta dessas consequências econômicas, e precisamos resgatar essa agenda de reformas. Né? Eu vi ontem o governo encaminhou lá uma proposta na área tributária, não tenho aqui uma avaliação de mérito específica, mas o país precisa de reformas muito mais profundas do que essa. Mas faz parte dessa agenda de reformas, sim, a agenda anticorrupção. Eu quero ver essa reforma também sendo apresentada. Mas o seu nome é um nome natural, né? Você tem sido assediado por partidos, dentro dessa frente, até da tentativa da construção de uma frente ampla de oposição ao governo Bolsonaro. O senhor tem sido procurado? Qual tem sido a sua resposta? O senhor diz assim, vou pensar ou não falo disso para os partidos? Olha, a minha posição em relação a isso é muito simples. Eu acabei de sair do governo, né, vou precisar me reinventar no setor privado.
né? Afinal de contas, já falei, não enriqueci no serviço público, vou precisar me reocupar. E a minha preocupação imediata diz respeito com a situação do país hoje, né? Então, por exemplo, tenho falado com algumas pessoas sobre essa PEC, né, da execução em segunda instância, tem defendido os posicionamentos, tem sido muito cobrado por essa saída do governo, e pontualmente tem opinado aí por outros temas. Enfim, não estou pensando lá em 2022, 2026, 2040. As pessoas às vezes parecem que pensam que eu tenho um destino manifesto de ser candidato. Não é assim, né? Eu não, eu preciso, quero contribuir para o país, sim, isso é importante. Acho que quem tem voz tem que buscar contribuir para o país, participando desse debate. Mas isso não significa necessariamente você ser candidato a alguma coisa. O que também falei aqui importante, que acho que é muito relevante, a gente dá um freio absoluto nessa cultura do ódio, né? Nessa cultura da polarização excessiva. E acho que nisso o próprio presidente da República e mesmo a oposição tem um papel relevante aí para nós tentarmos, vamos assim, diminuir a temperatura do debate público, né? O próprio presidente da República, nos últimos 4 semanas, diminuiu, né, a temperatura, o calor das suas afirmações, e se vê que isso foi bom para o país, né? O país deu uma acalmada, isso até melhora o cenário econômico, né? Então, assim, acho que você participar do debate público nesse sentido é relevante. Bom, mas então tá, não falamos de 2022, mas nós estamos em 2020, tem eleições municipais. Aqui no Paraná, Curitiba, qual vai ser o seu posicionamento? Você vai ter alguma participação nas eleições municipais? Não pretendo participar das eleições municipais de qualquer forma, de qualquer aspecto. Eu, bem, como eleitor, evidentemente, né? Vou participar. Acho que é um dever cívico aí buscar escolher um bom candidato para cuidar da cidade, os vereadores, né? E os desafios vão ser grandes. Nós temos aí a pandemia, todo esse grau de incerteza, quando que ela cede, quando que ela diminui, se vai ter aí uma outra onda, quando que essa vacina vai estar disponível para a gente retomar a normalidade. Mas mesmo assim, nós temos essas consequências econômicas, não só no setor privado, mas no setor público, do governo se endividando enormemente para atender essas necessidades sociais. Isso realmente é correto, né? Mas a conta vem depois. Isso vai gerar dificuldades aí em todos os setores da administração pública, seja federal, estadual, municipal. A pandemia, isso que eu acho que tenho visto aí algumas percepções equivocadas, né? A pandemia não melhora em nada o nosso quadro. E não resolve nenhum dos nossos problemas. Pelo contrário, todos os problemas que nós tínhamos, nós vamos ter esses problemas de uma maneira mais significativa no futuro. Por isso, aí a importância dessa união, né? Desse espírito de tolerância, de pensar nas reformas. Se você... às vezes tem a percepção que o Brasil é que nem aquele cano gotejando, né? Você vai deixando o cano gotejar, não chama lá o encanador para consertar, quando você vai ver, um dia estoura esse cano. O Brasil é a mesma coisa, a gente se acomodou, não fez as reformas que precisávamos fazer, e agora vamos enfrentar numa situação ainda mais adversa. A mesma questão relativa à corrupção, né? Nós tivemos um avanço significativo no combate à corrupção durante a Operação Lava Jato, tá? Antes, mesmo com o caso do Mensalão, tivemos algumas mudanças gerais, que é interessante destacar que vieram mais do Supremo do que propriamente do Congresso, mas veio alguma coisa do Congresso também, mas depois as reformas pararam, né? E esses problemas vão começar a bater de novo na nossa porta. Já estão batendo, né? Porque casos pontuais de corrupção aí têm sido identificados, inclusive no combate à pandemia, o que é muito triste. Você vota em Curitiba? Voto em Curitiba. Eu permaneci muito tempo
com meu título de eleitor em Maringá, né, que é a minha cidade natal, mas já faz alguns anos que eu acabei transferindo o título para votar aqui. Com relação à eleição, quero só fazer uma última pergunta. O senhor tem pelo menos vontade de ser presidente da República? Não, olha, nunca tive esse tipo de ambição, né? Esse plano. Na verdade, aquilo que eu falo publicamente é a verdade, né? Como juiz lá, eu fiz meu trabalho, foi um trabalho bastante difícil, e depois eu vi a oportunidade de ir para o governo e fazer algo positivo. E acho que fiz, né? Vamos falar aqui, ano passado, o Brasil inteiro, nós tivemos uma queda dos principais indicadores criminais que nunca houve antes. Assassinatos caíram 19%, roubo a banco caiu 40%, roubo a carga caiu quase 30%. Então o cenário foi melhorando. Claro que também tem um mérito aí dos governos estaduais. Nós buscamos trabalhar junto com os governos estaduais. Até tínhamos o programa aqui com o governo do Paraná, né, com o governador Ratinho Júnior do Em Frente Brasil. Criamos o Centro de Inteligência em Foz do Iguaçu. Reforçamos o controle das nossas fronteiras, como nunca foi feito antes, com o programa Vigia. E endurecemos contra o crime organizado. Os resultados foram aparecendo, né? Então o plano era esse, né? O plano era fazer um trabalho sólido nessa área, mas para mim era essencialmente importante também essa agenda anticorrupção. E aí quando eu percebo que não tem como continuar com essa agenda no governo, eu saio. O governo, eu acho que ele tem responsabilidade, ele não pode dizer, eu combato a corrupção porque o Moro está aqui, então eu estou combatendo a corrupção. Não. E não posso servir como um álibi pro governo, né? Então eu saí, o governo que tome aí as atitudes necessárias. Mas veja, nunca foi um plano sair, ser juiz, virar ministro, ser ministro, virar alguma outra coisa, tanto que hoje estou fora do governo, né? Estou sem cargo público nenhum. O pessoal dizia assim, tá indo pro governo para virar ministro supremo. Se fosse esse o meu plano, estava lá. Era muito mais fácil virar o rosto para o outro lado, né, ignorar o que está acontecendo ao seu redor e fica lá e vira ministro supremo. Ótimo. Mas assim, não, você tem que ser fiel aos seus princípios, senão você está acabado. Eu queria falar um pouquinho sobre armas, né? Desde que o presidente Bolsonaro assumiu, né, o governo vem editando medidas para flexibilizar essas regras, várias portarias, mais de 130 mil novas armas, agora recente. A gente teve um caso, inclusive, acho que o senhor acompanhou, de uma adolescente que morreu em Cuiabá, numa casa com várias armas. Como é que o senhor tem visto? O senhor já demonstrou que é avesso à questão de armar a população. Com relação à questão do armamento, qual que é o seu posicionamento? Veja, tem algumas pessoas que entendem que se sentem mais seguras tendo aí a posse de alguma arma em casa, né? Até certo ponto, isso é justificável. Então, no começo do governo, até acho que foi em janeiro ou fevereiro, nós editamos uma portaria, um decreto, né, do presidente, em que nós flexibilizamos, facilitamos aí a obtenção do posse de arma em casa, né? E algumas outras medidas foram tomadas pelo governo que também me pareciam corretas. Por exemplo, você permitir a posse para o proprietário rural em toda a extensão da propriedade rural. Até porque a segurança pública polícia normalmente não tem dificuldade para fazer segurança nessas áreas mais remotas do interior. Então, até certo ponto, a flexibilização ela é justificável. O governo, o presidente, tinha uma posição muito mais radical que a minha. Por exemplo, eu acho que você flexibiliza, mas você tem que ter alguns mecanismos de proteção. Então, por exemplo, rastreamento de arma, você precisa ter mecanismos melhores, de munição, porque do contrário você corre risco de fazer com que essas armas cheguem, vendidas legalmente ao cidadão, sejam utilizadas pelo crime organizado. E pensar, nós, por exemplo, quando flexibilizamos lá em fevereiro, uma das coisas que nós propusemos foi que a pessoa
que fosse um pai de família, por exemplo, tivesse que declarar, quando requeria a posse da arma, que tinha um cofre, né, em casa, em condições de guardar esse armamento longe de criança e adolescente. E o próprio presidente era contra isso. Então, assim, eu acho que, por exemplo, você também defender porte de armas, ser muito flexível, o porte, você poder andar na rua armado, isso tem que ser visto com maior cuidado. E a questão do tipo de armamento, né? Você flexibilizar para armas automáticas, por exemplo, fuzis de grosso calibre, eu acho que aí é uma temeridade, porque você corre o risco, como disse, de fazer com que essa arma alimente o crime organizado, tá? E, além disso, você corre o risco também de ter aqueles episódios que a gente vê ocasionalmente lamentáveis nos Estados Unidos, mas já aconteceu também aqui no Brasil. Ano passado tivemos um trágico numa escola em São Paulo, de pessoas insanas que entram em uma escola, num cinema e começam a disparar contra as pessoas. Então, isso é um tema que tem que ser tratado com muito cuidado. E aí, nesse ponto, de fato, né, se o presidente tem uma crítica aí que ele pode fazer a mim que é procedente, embora eu defenda alguma flexibilização, não vai ao extremo, o mesmo extremo que dele. Nisso eu realmente sempre fui uma voz dissonante no governo. Não acho que você resolve o problema da segurança pública. Quem tem que prestar segurança pública é o Estado, é a polícia. Você não resolve isso armando as pessoas. E também não resolve oposição a distanciamento social armando o cidadão, né? Como pretendia aí, aparentemente, o presidente da República. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre a Lava Jato. Os técnicos da Procuradoria chegaram ontem a Curitiba para conseguir dados das investigações da Lava Jato. Inclusive, a Procuradoria-Geral da República relatou uma resistência na força-tarefa, né? E o presidente do Supremo, Dias Toffoli, determinou o compartilhamento das informações. Na sua opinião, o senhor que acompanhou de perto, julgou vários casos da Lava Jato, essa operação, ela está ameaçada? Olha, a Lava Jato não tem nada a esconder. Essa operação começou lá em 2014, eu permaneci até 2018, foi muito difícil. Veja, de uma forma sem precedentes no país, pessoas politicamente poderosas, pessoas economicamente poderosas, né, pagadores de propina, recebedores de propina, foram julgadas e sobre um amplo escrutínio público. Tudo que a gente fazia era transparente, tudo era feito com publicidade. E não foi só a Curitiba, né? Nós tivemos também processos muito relevantes no Rio de Janeiro, nós tivemos em Porto Alegre a Corte de Apelação que decidiu os casos, nós tivemos ali em Brasília os tribunais superiores, e nós tivemos um grande apoio de mobilização popular, né? Milhões de pessoas saíram às ruas, com várias bandeiras, mas o apoio à Lava Jato era uma delas muito forte. Então, assim, eu vejo como uma conquista da sociedade brasileira, para um país mais íntegro, né? Que é o que nós almejamos para que nós possamos ter não só maior integridade, mas um país mais próspero para todas as pessoas. E eu vejo com surpresa agora um discurso de alguns, né? Sempre teve esse discurso, mas alguns locais até surpreendentes com um discurso contra a Lava Jato, como se o que tivesse sido tenha sido algo de errado, né? Pelo contrário, inclusive internacionalmente ela é muito reconhecida, né? Gerou uma onda anticorrupção aqui na América Latina. Eu espero que a Procuradoria-Geral da República, né, em Brasília, consiga harmonizar os seus entendimentos, o seu posicionamento em relação à Lava Jato, né? Espero que essas movimentações não sejam aí uma tentativa de acabar com a operação. Sempre quando você tem um caso de investigação, né, você tem provas que você pode eventualmente compartilhar e provas que têm um caráter sigiloso. Para que isso possa ser compartilhado, você tem que fazer isso com algum cuidado, né? Não sei se esse cuidado foi devidamente observado nesse caso, mas principalmente eu acho que é relevante, a Procuradoria-Geral da República tem que incentivar, tem que apoiar o trabalho dos procuradores e não o contrário. Aí, se é o contrário, aí está havendo alguma distorção
que tem que ser resolvida. Tá certo. Olha, tem uma última pergunta que eu quero fazer aqui, ministro, com relação, tem até uma ouvinte, a Márcia, aqui do bairro Batel, está perguntando para o senhor. Na época em que o senhor era ministro, existia todo um esquema de segurança, até em relação às decisões que o senhor tomava, para o senhor, para a sua família. Hoje tem a questão da polarização, o ódio aí, muitas vezes, infelizmente, presente. O senhor se preocupa com a sua segurança? Como é que está a sua segurança hoje? Olha, evidentemente que eu me preocupo com a minha segurança, mas eu não trato dela publicamente, até por uma questão de segurança, né? Então, como ela está hoje, como ela vai ser e tal, etc., é um assunto que normalmente não é apropriado que se trate aí de uma maneira ostensiva e pública. Então, eu vou pedir escusas, né, em relação a isso, para fazer algum comentário mais detalhado. São algumas consequências do trabalho, né? Você se expõe. Eu acho que é um trabalho que precisava ser feito. Esse trabalho contra a corrupção, depois contra o crime organizado e a criminalidade violenta. Você segue aí os seus princípios, faz o seu trabalho. E a saída do governo também, né? Faz parte de todo esse contexto. Eu vejo aí muitas pessoas, né, que não compreendem a minha saída, pessoas que criticam e até ofendem. Um pouco naquela linha do que eu falei, né? Primeiro, assim, a gente tem que evitar esse comportamento ofensivo e nós temos que pensar em dialogar. Mas, para essas pessoas que não entendem minha saída, né, assim, reflete um pouquinho, pensa bem, veja todo o cenário, né? E, como eu disse, não desejo nenhum mal ao governo, não. Eu acho que espero que o governo seja bem sucedido, né? Se o presidente fizer um bom trabalho, né, é bom para o país. Agora, não pode abandonar a agenda anticorrupção, que foi uma das agendas que colocou ele lá no Palácio do Planalto. E acho que as pessoas entendem e defendem isso, mesmo quem apoia o presidente. Né? Então, acho que é importante compreender esse contexto e a gente evitar esse discurso do ódio. Né? Acho que isso não é bom agora, não vai ser bom em 2022. Eu agradeço muito a sua participação, ministro, aqui na Banda B, e a gente deixa o espaço aberto aqui para participações futuras também, para que a gente possa conversar sobre o país e também sobre a nossa região. Muito obrigada pela entrevista. Que é isso, eu que agradeço mais uma vez e quero desejar a todos aí uma boa semana